Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Sou Hélio Bisso, expositor e palestrante espírita, presidente da Associação de Estudos Espíritas Nosso Lar, Rua Tunísia 97, Jardim das Nações, Salto, São Paulo. Telefone 11 9 10 94 0259. O CEP da nossa instituição é 13 322 211. Este vídeo será baseado neste livro, Com os Olhos do Coração, do meu irmão José Carlos de Luca, da editora Petit. E o tema é Para Vencer as Drogas. O menino Odilon Fernandes possui um livro com esse título: Antônio Carlos Bacelli foi um médium. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, devedores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Diz lá o menino Odilon Fernandes: se você quiser, você pode libertar-se definitivamente das drogas enquanto é tempo. Como filho de Deus, cada um de nós possui dentro de si infinitos recursos para auto-superar-se, para de vencido se tornar um vencedor. Não se deixe vencer nunca. Insista, persista e nunca desista. Jesus conta com você. Muitas famílias somente tomam contato com o problema das drogas quando eles descobrem que um dos seus familiares está envolvido com esse tenebroso vício. Geralmente os filhos. É muito raro a descoberta coincidir com a época em que se deu o envolvimento com as drogas. Em regra, descobre-se muito tempo depois, meses ou anos após. Conversando com o dono de um bar e restaurante da minha cidade, ele diz que a partir das 10h30, 11 horas da noite, a juventude começa a chegar, ávida a beber, ávida por companhias, ávida por sexos. E para a tristeza dele, ele diz: as mulheres estão bebendo mais que os homens. A proporção é de 40% para os homens e 90% para as mulheres. E as grandes indústrias de bebidas estão cada vez mais sofisticadas
inspirada pelas trevas, para levar a nossa juventude ao abismo, à derrota. Quantos pais ficam atordoados? Costumeiramente, a maioria se pergunta: onde foi que eu errei? Tenho observado casais, marido e mulher, sentirem-se culpados pelo que sucedeu ao seu filho. É bom, meus irmãos, que se diga, entretanto, que tal estado emocional em nada contribui para a resolução do problema que é grave, pois a culpa é um sentimento que nos imobiliza, que nos prende, e isso é a última coisa que um drogado e a sua família podem se permitir. Além do mais, os pais, eles podem ser responsabilizados pelo ocorrido. A desarmonia familiar é apenas uma das causas que empurra os jovens para a droga, mas ela não é a única. O nosso menino Augusto Cury, do Rio de Janeiro, tem um livro que eu aconselho os pais conhecerem e lerem urgentemente, chamado Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. É da editora Sextante. A simples curiosidade, meus irmãos, pela droga, por exemplo, é apontada pelos especialistas como uma razão para o jovem entregar-se ao uso do entorpecente. Seja lá como for, o que importa é encontrar soluções sem as dramatizações que só pioram as coisas. Temos que encontrar a causa do problema e não só querer combater os seus efeitos. A primeira atitude dos pais é a aceitação do fato já concretizado. E quando eu falo de aceitação, eu não estou referindo-me aos pais concordarem com o vício. Porque tem muitos pais inocentes de tudo, que vão nas biqueiras dos lugares que vendem droga, comprarem as drogas para seus filhos fumarem, para que não sejam vistos nessa boca de fumo. Não é isso. É a admissão de que o problema existe, que precisa ser urgentemente tratado. Pois muitos pais adotam a postura de um avestruz, ou seja, fazem de conta que o problema não existe. A aceitação inibe a revolta. Quando muitos tomam conhecimento de que o filho já faz uso do entorpecente há muito tempo. Muitos pais
tendem a agir com vingança, alguns até com violência física. Isso não resolverá os problemas das drogas, só agravará através da revolta do filho, que vai passar a consumir mais drogas para fugir da situação que o pai criou. É preciso, meus irmãos, respeitar seus filhos drogados, dialogar com eles, aplicar uma dose a mais de amor, de entendimento, de compreensão, fazer com que eles se livrem dessa frustração, que o seu filho não deixará de ser seu filho porque está bebendo e está nas drogas. Roseli Saião, uma grande psicóloga, afirma: é justamente quando o filho deixa que os pais perceberem que está usando drogas que eles mais necessitarão dos pais, da presença educativa deles, do amor que eles têm. Há mais de 2022 anos, o menino Jesus de Nazaré alertou que os doentes eram os que precisavam dos seus cuidados, não os sadios. Jesus afirma que os equivocados são pessoas enfermas, doentes, que não precisam de censura, mas precisam de compreensão, de amor e de cuidados. São pessoas que não são maldosas, apenas estão enfermas. Necessitam de cuidados, não de castigos. Superada a fase da rejeição, pais devem estabelecer um plano de ação em 3 níveis: fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O que é atendimento físico? As drogas, meus irmãos, provocam efeitos nocivos ao corpo físico. Disso ninguém tem dúvida. É de se espantar que no caso da maconha, por exemplo, ainda que se vejam pessoas defendendo o seu uso, sob o pretexto de não causar danos. Quanta hipocrisia, meus irmãos! Drogas nunca deixará de ser drogas e necessitam ser combatidas e extirpadas do nosso mundo. Quantas pessoas não conhecem, não leram um rol elaborado por um professor, Dr. Ronaldo Laranjeira, uma das maiores autoridades médicas no assunto, a respeito dos efeitos nocivos da cannabis sativa. Ela causa fadiga crônica, náusea crônica, dor de cabeça, irritabilidade, diminuição da coordenação motora, depressão e ansiedade, ataques de pânico, infertilidade, impotência, dentre outros. Daí se segue
a necessidade do usuário de drogas receber atendimento médico especializado. No atendimento emocional, meus irmãos, múltiplas razões levam um ser humano, uma pessoa, ao mundo do vício. Conflitos íntimos, desavenças familiares, autoestima negativa, desejo de agredir os pais, baixa tolerância a frustrações, enfim, uma infinidade de motivos. Somente um bom psiquiatra ou um bom psicólogo vai poder identificar as causas reais e estabelecer a terapia indicada a cada caso. Os pais carecem conhecer a raiz do problema para saberem lidar com elas. E para isso precisarão da ajuda especializada de um bom terapeuta, sem prejuízo do acompanhamento especializado, o fortalecimento da autoestima será um fator decisivo para que o usuário deixe o mundo das drogas. Quem sente prazer de estar vivo não precisa de estímulos artificiais. Ele já se ama. Naturalmente, se encontra inebriado com as possibilidades de uma vida útil a si mesmo e ao semelhante. Grupos de autoajuda proporcionam apoio ao usuário e aos seus familiares. Aqui nós vamos citar o AA, Alcoólicos Anônimos, o Al-Anon, que auxilia as mães, as esposas. Nos Estados Unidos, ele foi criado em 1935, esse movimento. Foi criado por 2 alcoólatras que se beneficiaram da troca de experiências e estenderam a descoberta aos demais. Respeitamos e tiramos o chapéu para um grupo chamado Amor Exigente, fundado em 1985 pelo padre Haroldo Joseph Hahn. Se você não conhece, procure informações em sua cidade a respeito desses grupos de tão relevantes serviços às famílias e à sociedade. Atendimento espiritual, meus irmãos, para os drogados. Fazer-lhe entender que nós não somos apenas um corpo físico. Nossa realidade transcende essa matéria densa. Todos nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, vivendo momentaneamente, revestindo um corpo físico para ter uma experiência. E conforme nós temos dito em outros vídeos, somos imortais, somos indestrutíveis. Por isso, meus irmãos, a realidade espiritual não pode ser esquecida em qualquer lance da nossa existência. O Espiritismo nos ensina que a vida tem um objetivo superior,
que cada um de nós veio aqui para desenvolver nossas capacidades intelecto-morais. E as drogas, meus irmãos, representam um grande obstáculo para que esse objetivo seja alcançado. As trevas perceberam isso e, percebendo a fragilidade das religiões e da maioria dos religiosos, têm sabido tirar proveito da fragilidade do ser humano. Quantos jovens estão voltando ao mundo espiritual em condições lamentáveis por causa dos vícios a que se entregaram? Volto a pedir, leiam o livro Driblando a Dor do Luiz Sérgio. Entendam o que acontece na famosa Cracolândia de São Paulo, que tem solução sim, mas que muitas pessoas que detêm o poder temporário das decisões se aproveitam da dor daqueles nossos irmãos infelizes. Perderam a oportunidade da reencarnação e hoje estão arrependidos, desesperados pela falta de coragem em suportar os percalços da existência. Se eles estivessem enfrentado de cara limpa seus problemas emocionais íntimos, teriam sofrido infinitamente menos do que sofreram com as consequências do vício. A visão espiritual nos dá um sentido à vida, meus irmãos, incentivando cada um de nós a preservá-la, a não desprezá-la com tragadas, goles ou picadas. Ame-se, transforme-se, modifique-se, liberte-se. As drogas também, meus irmãos, repercutem negativamente no campo espiritual do usurário. Nossas energias se enfraquecem quando desprezamos a vida. Ficamos com o sistema imunológico espiritual em baixa, portanto vulneráveis a energias negativas dos encarnados e dos desencarnados. Analisem os frequentadores da Cracolândia. São verdadeiros molambos vivos. São zumbis que estão encarnados como se tivessem já desencarnados. Não encontram mais motivação para viver. Já se tornaram escravos do vício. A droga, portanto, meus irmãos, ela não só está impregnada de efeitos químicos nocivos, como também de fluidos pestilentos emanados da mente criminosa dos traficantes. Um traficante de droga, meus irmãos, não sabe o que lhe aguarda do outro lado da vida. Pois disse um grande avatar do passado: é necessário que a dor e o sofrimento venha, mas ai daqueles por quem a dor e o sofrimento chegar, serão tristemente responsabilizados pela espiritualidade.
Ainda não podemos esquecer que todo viciado dificilmente se lembra de Deus, nosso Pai. Raramente ele se entrega à prece, ou vai ao templo de sua fé, o que dificulta muito a cobertura espiritual do seu anjo protetor. E sem um amparo mais efetivo, o usuário torna-se presa de espíritos viciados como ele. A morte, portanto, não extermina o vício. Por exemplo, o alcoólatra, quando desencarna, desperta do outro lado da vida com a necessidade de beber. E para saciar esse vício, vai procurar a companhia de encarnados viciados que se encontram com as defesas espirituais para o contato. Nenhum viciado bebe ou se droga sozinho. Daí a importante advertência feita pelo doutor Odilon Fernandes. Os jovens devem compenetrar-se de que a droga é um agente das trevas, a serviço das trevas, hipnotizando-os para que as suas reencarnações redundam em fracasso espiritual. Drogados, os jovens alienam-se da realidade e, consequentemente, transformam-se em verdadeiros zumbis, fantoches, cuja vida depende da vontade de quem os manobra. Ao lado dessa reformulação mental, meus irmãos, a oração, os passes que se aplicam em um centro espírita sério serão valiosos recursos para o reequilíbrio do enfermo. Livrar-se do vício é assumir o comando da própria vida. Não deixar mais que nenhuma inteligência possa nos influenciar negativamente. A prece, a vivência da religiosidade, leitura de obras edificantes, modificação dos pensamentos negativos, é o trabalho de auxílio ao próximo, serão, ao lado da terapia convencional, o suporte que vai retirar o enfermo do vale da morte para o cume da vitória sob as drogas. Pense nisso e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Logo, logo estaremos nos reencontrando.